Os princípios de laicidade, a secularidade, a distinção entre esfera religiosa e esfera política, são também condições necessárias para o processamento efetivamente democrático acerca do direito ao aborto seguro e legal, pois, em muitos contextos onde há restrições à liberdade reprodutiva das mulheres, elas têm origem no dogmatismo religioso. Além disso, devemos pensar que não há democracia sem laicidade, e a laicidade é garantia de liberdade religiosa, mas também de liberdade de expressão, consciência e livre adesão filosófica. Nesse sentido, contudo, é preciso lembrar que existe coerção reprodutiva de caráter secular, e o exemplo chinês é talvez o mais conhecido, como eu disse antes. E no caso brasileiro em especial, nossa laicidade novecentista arrasta consigo marcas oligárquicas, patriarcais, racistas da velha república, que, entre outras coisas, nos legou a criminalização das mulheres que abortam. Ou seja, não se trata apenas de resgatar de maneira idealista os marcos normativos, mas sim de reinventar ou refundar as premissas de laicidade no mundo que é hoje interpretado por vários autores como sendo pós-secular. Eu ouvi antes de mim o apresentador dizendo que ele falaria aqui em nome da verdade. Uma outra forma de apresentar a verdade é falar em nome da ciência em um Estado laico. As adolescentes e as putas. Dois espectros de mulheres que alimentam a fantasia daqueles contrários à legalização do aborto. Pois a imagem da mulher que aborta, para os que defendem a vida do embrião, não é a da mulher comum, mas a da outra, a adolescente ou a puta. Ou, pior possível, para o imaginário desses que imaginam que são mulheres muito diferentes das mulheres comuns, a adolescente puta. Ignorar que o aborto é uma necessidade de saúde da mulher comum, portanto típica à vida reprodutiva das mulheres, é preciso espetacularizar o debate político por espectros da mulher comum. Ela é uma mulher inconsequente, dizem eles, irresponsável, de sexualidade frívola, cujas duas representantes são as que eu acabo de mencionar, a adolescente e a profissional do sexo. Do outro lado da frivolidade das mulheres está o embrião, estão os representantes de comunidades religiosas, esses personagens que representam os melhores cuidados às mulheres ou os interesses em conflito com uma mulher que deseja abortar. Os termos finais são de uma mulher inconsequente, cometendo um infanticídio. Eu peço aos senhores e às senhoras uma tranquilidade para enfrentarmos esse debate. Não estamos falando de infanticídio. Estamos falando de embriões até as 12 primeiras semanas de desenvolvimento no útero de uma mulher. A mulher comum, a puta ou a adolescente, abortam de maneira semelhante. Usam comprimidos, isolados ou combinados a chás, ervas ou garrafadas. Aprendem com outras mulheres onde comprar os comprimidos, que deve ser usado sempre à noite em casa, em silêncio e sozinha. Em qual momento ela expulsa a bola de sangue e, portanto, deve buscar um serviço de saúde ou conforto com o padre ou pastor da sua comunidade. Ela aprende a regra do silêncio, a desconfiar de quem deveria protegê-la, os seres do jaleco branco ou os homens de batina preta. Bom dia a todos, bom dia ao senador Capiberibe, que saudando a ele, saúdo todos os senadores, especialmente o senador Paim, Magno Malta, que nos agraciaram com o convite de estar aqui, e a todos os componentes da mesa. Gostaria de aqui pedir a que vocês abstraíssem a batina de quem vos fala. Eu estou aqui como um cidadão brasileiro, estou aqui não para ler catecismo, não para ler a Bíblia, mas para argumentar racionalmente, como todos nós, seres humanos racionais e cidadãos, temos o direito de argumentar, né, pelo bem e pelo futuro do nosso país. Agora, é importante a gente entender isso, e é importante a gente entender, me desculpe, doutora Débora, que
com 12 semanas não se trata de embrião. Cientificamente é feto. E esse feto já tem cabeça, membros, tronco, órgãos, plenamente desenvolvido. E não é uma bola de sangue. Não é uma bola de sangue. Não é? Mas trata-se de um ser humano, com toda clareza. Qualquer um que estude o desenvolvimento de um ser humano no útero consegue enxergar isso. Agora, por que é que eu disse que isso daqui é manipulação das fundações? Não é? Esteve aqui a Fernanda Tactani, no dia 28 de maio, e falou claramente da estratégia das fundações, Fundação Ford e as outras fundações, com relação a essa questão da aprovação do aborto. Isto é fato, não é hipótese. As fundações estão nos manipulando. E são fundações internacionais que não estão aqui no Brasil, que estão decidindo e manipulando o futuro do nosso país. Ora, isso aqui é muito claro. As pessoas que quiserem ler tanto a conferência da Isabela Mantovani como da Fernanda Tactani vão encontrar no meu site. Estão lá todos esses documentos que eu vou citar aqui, estão lá no meu site. Né? Então, por quê? Porque eu tenho que afirmar e tenho que mostrar, né? Então, vamos mostrar os documentos. Ora, nós estamos, então, sendo manipulados. Esse é o nome. E seria importante que os nossos legisladores se dessem conta que a coisa aqui é o seguinte: quem está realizando esta revolução social não são nem as igrejas, nem as famílias, nem os próprios governantes. É um pequeno grupo da elite globalista que está fazendo tudo isso. E para finalizar, a própria fundadora das católicas pelo direito de decidir, Frances Kissling, ela se pergunta, e nessa longa entrevista que ela deu sobre a vida dela, está lá também no meu site o documento, ela se pergunta: eu sempre perguntei para essas fundações, mas será que nós estamos sendo manipulados? Eu perguntava para eles, mas escuta, e se por acaso parar o crescimento populacional? Vocês vão parar de investir no direito das mulheres? E eles nunca responderam, eles sempre responderam com uma evasiva. Isso, Frances Kissling, fundadora das católicas pelo direito de decidir. E ela ficou nessa dúvida: será que nós estamos sendo manipuladas? Pois bem, eu gostaria de responder à senhora Kissling: vocês estão sendo manipuladas. Basta ler os relatórios das fundações internacionais. Eu não estou citando catecismo, eu não estou citando Bíblia, eu estou citando documentos públicos e notórios, e não me venham com esse nhenhenhê de laicidade do Estado, porque isso é maracutaia. Muito obrigado. Muito obrigado. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que eu não consigo assimilar e entender como pessoas conseguem vir aqui falar favoravelmente a essa proposta e não se envergonharem. E não sentirem vergonha. Em 2011, representando o Estado do Paraná na Conferência Nacional de Políticas Públicas da Juventude, ali foi um grande motivador para que eu me enganjasse de vez na política e hoje representasse aqui o meu Estado do Paraná. Represento centenas de brasileiros e brasileiras que defendem a vida. Represento a maioria, a grande maioria desse país. Mas naquela conferência fui surpreendido por alguns grupos que reivindicavam o seu direito, alegando que tinham direito sobre o seu corpo, mas esqueceram de citar o direito dos inocentes. Esqueceram de falar do direito daqueles que estão gritando no silêncio e morrendo sendo assassinados. Eu não consigo entender como essas pessoas não se enchem de vergonha e não conseguem ter vergonha na cara de vir falar favoravelmente a essa proposta
a esse projeto de lei e não sentirem vergonha do que aqui defendem. Além de tudo aquilo que já foi exposto, eu gostaria de ressaltar algo que a pesquisadora aqui pontuou na sua fala, falando sobre os representantes religiosos de Batina Preta. Eu conheço alguns representantes de Batina Preta. Até hoje, todos que eu conheci nesse país e fora desse país são defensores da vida. São pessoas que estão dentro das santas casas, que estão nos asilos, que estão em diversas instituições, dando a sua vida, dando a sua contribuição com a sociedade brasileira, com o mundo, salvando vidas e não tirando vidas. Eu gostaria de colocar todos que aqui estão presentes. Enquanto eu estiver dentro desse parlamento, da mesma forma que existem pessoas trabalhando, que existem deputados apresentando projetos semelhantes na Câmara dos Deputados, tentando fazer de tudo, de todas as manobras, para aprovar por debaixo dos panos um mesmo projeto semelhante a esse que tramita aqui no Senado, nós também estamos lá e estamos aqui e estaremos até o fim dessa legislatura, lutando pela vida, lutando em defesa da vida, lutando em defesa dos inocentes, e eu serei uma das vozes no Congresso Nacional daqueles que não podem gritar, gritam no silêncio, mas eu estarei aqui falando por eles e gritando por eles. Até o fim, custe o que custar, nós defenderemos a vida aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado.